comunicação e gostaríamos de lhe fazer algumas perguntas. Caso permita, gostaríamos de tirar umas fotografias para colocar no site do nosso clube e no jornal da escola. Considera o trabalho da Embaixada importante para a ligação entre países e culturas? Bom dia, aceito o desafio. Eu acho que todos os países temos embaixadas no estrangeiro e o objetivo de cada embaixada é mesmo aprofundar relações entre dois países, mas não é só em termos entre os governos, entre autoridades, mas o que interessa, o que é o mais importante, na minha opinião, aproximar as sociedades, os povos e aprender uns sobre os outros. Por exemplo, vocês hoje tiveram alguma oportunidade de ver um pouco da Polónia e perceber que Polónia, se calhar vocês nem sabiam que existe um país como Polónia. Eu estive lá já. Mas com esta história ajudou a chamar a atenção que existe um país, Polónia, que a Polónia é um país que sofreu muito com a Segunda Guerra Mundial. Vocês podem aprender não é só sobre guerra, mas também sobre o nosso país, que existe um povo que sofreu tanto por causa da guerra, e também isto é uma forma de convidar para visitar a Polónia e ver não só os sítios históricos, mas também ver aquele lado turístico. E perceber um pouco a nossa sociedade, os polacos, e perceber que nós, no fundo, temos muitas coisas em comum aqui na Europa e o mundo é mais pequeno do que parece. Segunda pergunta. A Polónia foi o país mais massacrado pelo nazismo. Que sentimentos ainda existem no povo polaco? Sentimentos sobre a guerra? Sim, isso é verdade que a Polónia sofreu muito. Tudo começou na Polónia, como vocês sabem. Infelizmente, existe a maioria das famílias polacas tem alguns membros que sofreram de forma direta. Cada família, todas as famílias na Polónia têm alguém que passou ou no campo do trabalho ou passou mesmo no campo de batalha. E nós falamos muito sobre a guerra, falamos nosso dia no Holocausto, mas também sempre falamos em setembro, quando é o aniversário do dia quando começou a guerra, como vocês sabem que é 1 de setembro. Infelizmente este assunto continua vivo. Qual o impacto da luta desse homem grandioso e da história da República das Crianças? Qual é o impacto? Sim. Este tem um impacto enorme, porque graças a, não sei se vocês sabem, mas como existe uma convenção internacional sobre os direitos da criança e foi iniciativa polaca. Janusz Korczak, como trabalhou e viveu na Polónia, e preparou algumas ideias da educação das crianças, os direitos da criança. Depois, Polónia, como o Estado, continuou este trabalho e foi a Polónia que iniciou os trabalhos das Nações Unidas, os trabalhos que terminaram com a Convenção dos Direitos das Crianças. Por isso, acho que é um impacto enorme, especialmente para vocês. A última escolha de Korczak foi decisiva para mudar mentalidades? Eu acho que sim e não, porque eu acredito que o humanismo tem uma longa tradição, por isso não podemos dizer que só com Janusz Korczak e século XX começamos a falar com os valores do ser humano, os valores da humanidade. Isso é uma história da Europa, uma história do mundo. Só que os valores começaram... A evolução dos valores hoje em dia tem uma forma nos direitos de lei, mas eu acredito que estes valores já existiam há muito tempo antes. Pensa que atualmente existe o perigo de voltar a acontecer uma tragédia à escala mundial como a que dizimou milhões de judeus? Espero bem que não. Espero que nós, seres humanos, conseguimos aprender com os erros e os erros, nós sabemos dos erros, como vocês, por exemplo, têm aulas da história na escola. Isso é muito importante aprender sobre os erros dos outros, só comentando os erros e sabendo os erros dos outros, que podemos ter algumas conclusões e aprender para o nosso futuro para não repetir. Mas, infelizmente, o ser humano
um indivíduo muito fraco, portanto existe um grupo das pessoas que têm mais fraqueza e mais tendência a fazer coisas más, mas imaginam, se nós fossemos uma maioria com valores humanos, conseguimos prevenir que estas coisas não aconteçam. O que fazer para impedir o surgimento de nacionalismos? Os nacionalismos, eu pessoalmente não tenho esta noção. Para mim, eu tenho uma experiência a viver com várias nacionalidades e pessoas dos vários países, várias culturas, e para mim, nacionalismo, eu preferia que, se não existisse nacionalismo tão forte no mundo e na Europa, porque, como eu já disse, nós podemos viver nos vários países, mas no fundo somos muito parecidos, todos somos seres humanos, temos mesmas necessidades, mesmos valores. Nós podemos ter outra tradição, outros hábitos, outra cultura, não sei, outros hábitos do Natal e outros hábitos que também dependem da localização geográfica e do clima, mas no fundo somos seres humanos, todos queremos ser respeitados, amados e queremos ter uma vida com dignidade e acreditamos nos valores humanos. Portanto, nacionalismo é contra, eu acho que é contra da ideia dos direitos humanos. Pensa que os lugares mais tristes da história são os campos de concentração instalados na Polónia e agora museus? Sim, posso concordar, sim. De certeza, estes campos são os sítios mais tristes, mas estes sítios têm a sua função, porque imaginam que não existissem estes sítios. Sem este tipo de museu, seria mais fácil esquecer o que aconteceu. Visitar um museu tipo Auschwitz-Birkenau é tipo ter umas aulas de história. Portanto, na minha opinião, ajuda muito a aprender e prevenir, como eu já disse. Ok, obrigada. Gostaríamos que deixasse uma mensagem para os nossos colegas e para todos os jovens. A minha mensagem é muito simples. Não podemos esquecer da nossa história, não podemos esquecer o que aconteceu e temos de sentir que nós todos na Europa somos unidos e temos valores em comum e são os valores do ser humano e temos de fazer tudo para respeitar uns aos outros e fazer tudo que as coisas más não aconteçam e não se repitam no futuro. Agradecemos a sua disponibilidade e comprometemos-nos a fazer chegar, quando esta entrevista sair no jornal, o nosso rabisco, entrar para a programação da rádio e para o site. Muito obrigada. Obrigada eu. Os judeus costumavam na Polónia ter dois nomes diferentes, um nome em hebraico e um nome polaco, porque nacionalidade e cidadania são duas coisas diferentes. Eu posso ser cidadã portuguesa, mas sempre vou continuar a ser uma polaca da origem e da nacionalidade. Janusz Korczak teve uma irmã, Anna. Perderam o pai relativamente cedo na vida delas, ficaram com a mãe, e isso dificultou um pouco a vida do Korczak. O médico e o reformador do mundo é um exemplo de coragem e humanismo. Considera que pessoas como ele contribuíram para atenuar o sofrimento do povo e das crianças pelo mundo. Vais ler mais devagar. Aquela segunda parte. A segunda parte. Ora, lê outra vez e depois levanta. Considera que pessoas como ele contribuíram para atenuar o sofrimento do povo e das crianças pelo mundo. Considera que ele ajudou a diminuir o sofrimento das crianças. É uma pergunta muito difícil, mas eu acho que só pelo facto que era sempre uma pessoa que lutou pelos direitos das crianças, preocupava-se sempre com o bem-estar das crianças, não é só em termos físicos, mas também em termos mentais. E o facto que ele decidiu terminar a sua vida
e acompanhar as crianças no último momento de vida, eu acho que esse é um bom exemplo de um humanismo, de uma postura que não é uma postura comum, porque há poucas pessoas que conseguem, podemos dizer, sacrificar a sua vida para os outros. Ora, há aqui um aspecto na vida do Dr. Korczak que não se insiste muito nem na exposição, nem nestes trabalhos, para não se ir pelo lado mais fácil. Mas, por outro lado, é aquele lado que mais me mexe comigo. É o momento em que o Dr. Korczak é várias vezes abordado para se salvar, para fugir, para não morrer com as crianças. Ele é, inclusivamente, muito pressionado, porque ele era uma personalidade muito conhecida na Europa. Ele colabora com outros teóricos que depois vão elaborar os direitos da criança. Ele é muito, muito, muito pressionado para não morrer, para escapar à morte. E ele vai com as crianças até ao fim. Ele morre com as crianças na câmara de gás. Eu sei que isto não é abordado nem na exposição, nem aqui, por uma questão de ética. Eu não sei se vocês sabem muito bem o que é ética, mas, se não sabem, estão em bom tempo de aprender. Uma questão de princípio, não se explora o lado mais íntimo. Uma questão de princípio, o Dr. Korczak achou que devia ir com as crianças até ao fim. E naquele dia em que as crianças foram para o comboio e que iam para a morte, o Dr. Korczak mandou-as vestir. Eu sei que isto parece, mas foi assim. Mandou-as vestir a roupa melhor que elas tinham, mandou-as cantar, mandou-as sorrir, mandou-as... disse-lhes que iam dar um passeio. Vocês imaginem, estamos na guerra, ele ia para a morte e as crianças também iam. Mas ele teve até à última a tentar levar cada uma ao colo. E de que maneira que ele as ia levar ao colo? Dizendo-lhes isto. Vamos cantar, vamos fazer um piquenique, vamos para o campo, vamos ter uma viagem de comboio. E as crianças, são crianças, não é? Não têm conhecimento das maldades, embora vivessem naquele inferno, aquilo era um inferno. E, desta maneira, ele provou um amor incondicional. Incondicional. Eu não sei se com os filhos é diferente, mas com os alunos, se eu seria capaz de fazer... Não era. E se calhar, quantos é que eram? Não é? Isto não está dito nem na exposição, nem nestas coisas. Mas isto foi o que aconteceu. Isto foi o que aconteceu. E isto é que faz dele, além de tudo que ele escreveu, de tudo, isto faz dele uma figura de que nós devemos nos lembrar com muito orgulho. Como é que existem pessoas que são capazes deste amor incondicional? Percebem? Portanto, ele levou as crianças ao colo até ao fim. Porque quando foi com elas no comboio e quando as acompanhou e disse: vistam a roupa melhor, vamos dar um passeio, ele sabia muito bem para onde ia. Mas tentou que elas sofressem o menos possível. Estão a entender? O grupo de jornalismo gostaria de nos fazer uma pergunta no final, para nós podermos gravar as suas respostas. Então os outros meninos que têm perguntas a fazer, façam o favor de fazer. Levantam o braço, levantam-se e depois fazem as questões. Podem fazer perguntas também de outros assuntos da Polónia, não é só... Não é a altura de terem vergonha. Bem, mas